Porque o verbo mais importante da grande comissão é o que menos ouvimos. Sabe, existem textos que, de tão familiares, acabam se tornando invisíveis. A repetição constante transforma eles num tipo de slogan. E o slogan, quase sempre, acaba cortando o nervo do sentido original. Este é um desses textos. Para a gente redescobrir o que está aqui, vamos seguir um caminho bem estruturado. Primeiro, a gente vai olhar para a leitura mais comum, aquela que todo mundo conhece. Depois, vamos mergulhar na gramática do texto grego. Vamos redefinir algumas palavras-chave, entender a missão como um processo e, por fim, colocar tudo isso na grande história da Bíblia para ver o que isso significa para a gente hoje. Vamos começar então com aquilo que a maioria de nós já ouviu e até memorizou, a leitura mais popular da Grande Comissão. Essa é a versão que a gente conhece, não é? Soa como uma lista de 4 ordens bem claras. Ide, fazei discípulos, batizai e ensinai. Parece um plano de ação bem direto, em 4 passos. Mas e se a gente estiver perdendo algo fundamental na tradução? A chave para uma compreensão totalmente nova está na estrutura da frase original. A gramática grega não nos dá 4 comandos. Na verdade, ela apresenta algo bem diferente. Pausa 2 segundos. E é aqui que a nossa perspectiva muda completamente. A leitura comum, que vê 4 comandos, simplifica demais as coisas. No grego, não existem 4 verbos no imperativo, ou seja, 4 ordens com o mesmo peso. O que existe é um único comando central. As outras ações não são ordens separadas. Elas descrevem como cumprir essa ordem principal. A construção é muito mais orgânica do que um simples faça isso e isso e isso. O coração da comissão, o único verbo que é de fato uma ordem direta é mateteusate. A tradução é fazei discípulos. Este é o eixo. Todo o resto da frase gira em torno desta única e central tarefa. Então, e o famoso ide? Bom, no grego a palavra é poreutentes. E aqui está o detalhe, não é um imperativo, é um particípio. É algo que a gente perde na tradução. Essa palavra descreve a circunstância em que a missão acontece. A melhor forma de entender seria indo ou enquanto vocês forem no caminho. O foco não está na viagem em si, mas naquilo que se faz durante a jornada da vida. Certo. Se a ordem central é fazer discípulos, a gente precisa perguntar, discípulos de quem? O texto diz de todas as nações. Mas o que essa palavra significava para um ouvinte do primeiro século? A palavra grega a usar aqui é etne. E ela não se refere a países com fronteiras políticas como Brasil, Japão ou Nigéria. O significado dela é povos, grupos étnicos, e muitas vezes era usada simplesmente como gentios, ou seja, todos os que não eram judeus. O comando é para alcançar pessoas de todas as etnias e culturas. E a implicação teológica disso é gigantesca. A missão não é só sobre expandir geograficamente, mas sobre expandir a definição de nós. Ela redefine quem pode pertencer ao povo de Deus. De repente, ser um discípulo não é mais monopólio de um único grupo. A mesa, de forma simbólica, se abre para receber gente de todas as culturas. Ok, o comando é fazer discípulos de todos os povos. Mas como isso é feito na prática? O próprio texto nos dá a resposta. Não com novas ordens, mas descrevendo como esse processo funciona. A nossa cultura moderna adora o instantâneo. E por isso, a gente tende a reduzir a conversão a um evento. Uma decisão de 1 minuto, uma resposta emocional a um apelo. Mas o que o texto de Mateus descreve é bem diferente. É um processo, uma formação contínua, uma trajetória de vida inteira. E esse processo de fazer discípulos se apoia em 2 ações contínuas, que também são particípios no grego. Primeiro, batizando, que serve como um marco público de uma nova identidade, uma transição de lealdade. E segundo, ensinando, que é uma formação constante com um alvo muito claro, a obediência, o guardar e observar tudo que foi ordenado. Uma ordem tão grandiosa como essa não aparece do nada. Ela está em diálogo com toda a história que veio antes, principalmente com 2 momentos-chave, a Torre de Babel e o Monte Sinai. Dá para a gente ler a Grande Comissão como uma espécie de reversão de Babel. Lá em Babel, a humanidade tentou criar uma unidade baseada na própria arrogância, e o resultado foi confusão e dispersão. Já na comissão, o objetivo é uma unidade baseada na obediência ao rei.
E o resultado não é dispersão, mas a convocação de todos os povos para uma comunhão que celebra a diversidade. O texto também lembra o Sinai. No Sinai, Deus forma um povo para si e dá a ele instruções para a vida. A comissão faz algo parecido, mas de uma forma muito mais ampla. Ela forma um novo povo que não é definido por laços de sangue, mas pelo discipulado, instruído na obediência a tudo que Jesus ensinou. Então, depois de tudo isso, o que essa leitura mais cuidadosa do texto original muda na prática? Ela nos oferece algumas correções muito importantes e também alguns convites bem práticos. Primeiro, 3 correções que são essenciais. O foco principal da missão não é o ato de ir, mas sim o de fazer discípulos. Segundo, um discípulo não é apenas o resultado de uma decisão de um momento, é uma pessoa em um processo contínuo de formação. E terceiro, o objetivo do ensino não é só passar informação, mas cultivar uma obediência que é vivida na prática. E a partir dessas correções, a gente recebe 3 convites. O primeiro, valorizar a convivência, porque discípulos de verdade são formados com tempo, com mesa, com vida compartilhada. O segundo convite, tratar pessoas como pessoas e não como alvos ou números de um projeto. E, por fim, o convite para aceitar o longo prazo. Se fazer discípulos é um processo, então paciência e constância se tornam virtudes missionárias fundamentais. A questão que fica é, a gente está disposto a abraçar a lentidão e a profundidade que o verdadeiro discipulado exige? Se análises como esta te ajudam a aprofundar a sua leitura dos textos, se inscreva no nosso canal Texto e Contexto para receber os próximos vídeos.